4.500 € por ano para estudante internacional e 800 € por ano se eu tivesse a cidadania portuguesa. Então, gente, prepara que hoje aí o vídeo vai ser longo, pra quem sempre me pede pra eu fazer vídeos mais longos de conversa, aquele vídeo que a gente deixa rolando enquanto tá lavando a louça, enquanto tá almoçando, arrumando a casa. Só que vai ter um lanchinho aqui também. Eu pedi também, gente, uma batatinha de outro restaurante, vai chegar daqui a pouco. E eu pedi um lanche que a gente tá pra experimentar já há um tempo que eu falei deles, que é aquele duplo de... deixa eu ver qual é o nome. Crispy Bacon mais Fanta, é o duplo Crispy Bacon. Olha, gente, ele é duplo, tem o bacon, né, 2 frangos, molho, e pedi uma Fanta Guaraná. Só que veio Coca-Cola. Tudo bem. Então, eu tava em dúvida sobre o tema desse nosso vídeo, né? Tem várias coisas aqui pra conversar com vocês nesse canal. Aí eu tava em dúvida se eu falava sobre a questão da minha cidadania portuguesa, né? Que eu acabei comentando no canal já tem alguns meses. Na verdade, tem quase 2... já passou de 2 anos ou quase 2 anos que eu estou nesse processo. E eu vim falar o que deu de errado, né? Fui enganada, eu me senti enganada, né? Ele é gostoso. Tá na promoção, paguei R$19,90 por esse combo. É bom, adorei o molho. Tem um tempo, mais ou menos 2 anos, foi em 2020, que eu descobri que eu tinha como tirar minha cidadania portuguesa através da família da minha avó. Através da família do meu avô também, porque eles também eram portugueses, e da família da minha avó eles eram espanhóis e portugueses. Só que o meu avô já faleceu. Então tem pouco tempo que Portugal abriu essa possibilidade de, como neto, você conseguir pular uma geração. Então antigamente você só conseguia a cidadania portuguesa especificamente se a sua mãe tivesse a cidadania portuguesa. Então se a minha mãe ou fosse portuguesa ou tivesse a dupla cidadania, né, eu conseguiria. A minha avó não tem cidadania portuguesa, porém a família dela era portuguesa. Então a minha avó tá viva, né, a pessoa tem que estar viva para o processo ser mais rápido, porque quando você tira através do avô demora mais do que quando é assim, pai, mãe, né? Eu ia tirar pra minha avó, eu ia tirar pra minha mãe e eu ia tirar a minha pra poder ser mais rápido. Essa era a minha ideia, eu só precisava dos documentos. Também não vou abrir aqui a vida da minha avó, mas assim, foi complicado. Ela não conviveu muito, a mãe dela faleceu quando ela era muito pequena, assim. Minha avó viveu no internato, então assim, ela não sabia também tantas coisas. E aí a gente foi através de outras pessoas, esse anel que tá me incomodando, outras pessoas mais antigas da família, e eu consegui alguns documentos, e através desses documentos e da indicação de uma prima minha que também tava fazendo a árvore genealógica dela, eu achei um site, né, que é o My Family Search, ou um site onde você consegue procurar os documentos. E gente, eu achei muita coisa. E aí tinha uma confusão com uma das pessoas da família que veio, minha avó sempre diz a história de que veio fugido da guerra, de alguma coisa assim. Ninguém da família sabe muito dessa história, mas minha avó sempre falava isso com muita convicção. E realmente essa pessoa em específico, na certidão de nascimento da irmã da minha avó, o nome dele é um. Na certidão do irmão da minha avó, o nome dele é diferente. Então achar o documento foi muito difícil. Aí... a gente foi em cartórios que eu possivelmente podia achar alguma coisa. Eu peguei vários documentos, reuni vários documentos, mas realmente estava difícil investigar o que realmente aconteceu. Por que quando veio de Portugal a pessoa mudou o nome, né? Dos espanhóis eu também achei, gente, os documentos. É incrível esse site, porque você acha, assim, de qualquer país você consegue achar. E foi aí que eu fiz também o meu teste de DNA e o da minha avó também, porque o teste que eu fiz foi um teste completo que você consegue achar pessoas distantes da família. Por quê? Eu descobri que além dessa possibilidade de tirar através do seu avô, o caso de Portugal, Espanha também teve essa possibilidade, mas eles encerraram, foi por um período curto. Muitos brasileiros conseguiram a cidadania portuguesa através dos judeus sefraditas, né? Se você teve um antepassado certificado, como reparação histórica, Portugal tá concedendo a cidadania para essas pessoas. Através de uma colega do meu intercâmbio, né? Ela me indicou um profissional que fez a dela, né? E eu falei assim... tá, então eu vou tentar essa possibilidade, já que tá difícil com o documento. O judeu servadito, ele já viveu muito antigo, então é meio parecido com a cidadania italiana, que se era o seu tataravô, alguém muito distante, você só precisa comprovar que essa pessoa realmente é da sua família com documentos das gerações até chegar àquela pessoa. A cidadania italiana é o que mais brasileiros conseguem, porque ela tem essa facilidade, não precisa ser alguém que esteja vivo, mas eu não tenho nenhum familiar, né, italiano. Então, nesse caso dos judeus, foi mais uma opção. Aí entrei em contato com esse cara que era um genealogista, né?
E ele falou, não, o seu caso, ele me afirmou muitas vezes. A minha árvore, eu sozinha, consegui subir muito. E aí, ele me passou os valores, como é que ele fazia a pré-análise, né? Ele ia dar uma analisada na minha árvore pra ver se tinha realmente a possibilidade e tudo mais. E eu concordei e, tipo, quem já fez esse serviço sabe que é bem caro, é um serviço que pode variar de 5 a muitos R$ 1.000, mas eu tenho esse sonho, essa coisa de morar fora do Brasil, seja permanentemente ou seja por um período maior, que eu não preciso ficar tirando visto, fazendo cursos. Então, e não só pra mim, mas pros meus filhos, né, pra minha sobrinha, por exemplo, se eu conseguir, significa que a minha irmã também consegue. Se ela um dia tiver um sonho de morar fora um tempo, de fazer uma faculdade lá, porque, gente, eu passei por uma faculdade em Portugal e acabou que eu não fiz a minha matrícula porque eu tava contando com a certeza que esse cara falou, não, vamos achar, tô me perdendo no assunto, mas é muita história aqui, vamos achar com certeza, assim. Ele falou que não sei quantos % dos brasileiros tem, que você consegue subir tanto a sua árvore que tu chega lá na época de Pedro Álvares Cabral. Então, assim, basicamente todos os brasileiros têm uma relação antiga com algum antepassado português ou espanhol, né? No período da Inquisição, né, gente, que os judeus foram perseguidos, mortos, queimados, então isso era meio que eles condenavam, né? Até quando eu tava lá em Portugal, eu descobri a história daquela linguiça, né, que são as alheiras de Mirandela, que na época que os judeus tinham que fingir que eles tinham se convertido e que eles estavam comendo ali a carne de porco, mas na verdade era um embutido que eles colocavam outros tipos de carne, né, que não eram o tipo de carne que eles não poderiam comer, e colocavam pão também pra fingir, olha que eu tô comendo, eu me converti, eu não sou mais judeu, pra evitar que eles fossem perseguidos e mortos. Então foi uma coisa horrível e é uma coisa que Portugal fez pra tentar fazer uma reparação. E aí o que aconteceu? Esse cara, ele me deu um prazo, eu nem tô comendo, de 1 mês pra me entregar a pré-análise. Ele ia fazer uma análise dos documentos e do que eu já tinha na minha árvore genealógica pra me dar uma certeza maior. E ele sempre me deu muita segurança. Ele falou assim, em 1 ano você vai estar já com a cidadania. Você tem que fazer uma doação lá pro negócio israelita, acho que são 500 euros, eu não sei, é caro, o processo inteiro é caro, mas como eu falei, era uma coisa que ia facilitar a minha vida em várias coisas. No tempo que eu tava morando na Irlanda, falei pra vocês também que eu tinha feito entrevista pra alguns empregos de um salário muito bom. Só que por eu não ter a cidadania, eu ser estudante sempre, poder trabalhar só meio período e tudo mais, eles não aceitavam, porque pra você fazer a documentação de uma pessoa estrangeira pra trabalhar na sua empresa é muito custoso, demora muito, então pra eles não compensa. Era pra trabalhar na parte comercial da empresa de coisa portuguesa, né, da língua portuguesa. Então eu perdi várias oportunidades que eu poderia ter tido se eu tivesse a cidadania. Então se ele tá dizendo que eu vou conseguir, eu vou pagar. Eu paguei a segunda parte, que seria 50%, né, de quando ele já me mandasse toda a documentação, o relatório que a gente precisa fazer. E aí, gente, passou 1 ano, passou 2 anos e nada. Não só nada dele não me deu o que eu precisava realmente, né, que a gente contrata um genealogista porque a gente quer que ele faça o que a gente não tem capacidade de fazer. Assim, muita gente faz sozinho. Hoje em dia tem vários grupos no Facebook que ensinam como que você faz, o passo a passo. Só que eu tinha tanto medo de fazer um detalhe errado, alguma coisa errada e depois acabar atrasando o processo. Eu falei, talvez seja mais rápido se eu tiver alguém que realmente entende, que tem os livros antigos, que vai pesquisar, né, pra poder a gente achar. E o processo sairia muito mais barato do que fazer a cidadania para minha avó, pra depois fazer pra minha mãe, pra depois fazer pra mim. Aí eu abracei a ideia dele e falei, vamos achar, vamos conseguir. E aí, uma época eu vi que eu tava demorando tanto e que era melhor já eu ter feito da minha avó, que faltava só um documento pra ele achar. Eu falei, olha, vamos abortar o negócio e vamos fazer a da minha avó. Eu só preciso do documento do meu avô, do avô da minha avó. Eu fui até Portugal, fui até o lugar, né, que esse documento estaria. Só que eu fui já nos meus últimos dias de viagem, que foi o dia que eu consegui alguém pra me levar lá, que inclusive foi meu ex-namorado, que era meu amigo na época, inclusive sou agradecida por ele ter ido me levar lá, que era uma cidade distante, bem distante, só que era feriado, ou não lembro, não estava aberto no dia que a gente foi, e aí eu não consegui, né, e era assim, era uma chance de que o documento estaria lá, a gente não tinha 100% de certeza. Já fui eu com a minha pastinha, com todos os documentos que eu tinha, e ver que algum documento de alguém que precisava estar lá, e eu não consegui, e no tempo inteiro que eu tava lá em Portugal, eu pedi pra ele tentar me ajudar qual era lá tem um nome diferente pra cartório.
eu esqueci o nome, qual era o lugar que tava o documento da pessoa, pra poder ir assim, com mais certeza, né, que você precisava disso. E, gente, nem isso ele conseguiu, com o nome, com tudo, só ele não conseguiu. E aí eu mencionei que eu queria o meu dinheiro de volta, né, e ele falou que não tinha como, se eu quisesse, a gente ia ter que falar com o jurídico dele, ia resolver na justiça, não sei o que lá. Aí até que eu deixei passar, fui embora de Portugal, vim pro Brasil. E eu queria que esse processo já tivesse pronto antes de eu voltar pro Brasil. Pra se eu precisasse em algum lugar lá, pessoalmente, né, ia ser muito mais fácil do que ter que voar pra Portugal só pra procurar um documento lá, né. Porque a gente enviava e-mail pros cartórios, né, e por causa da pandemia eles estavam demorando muito pra responder. Então indo pessoalmente estava sendo mais fácil, né. E aí eu deixei isso pra lá por um tempo, cheguei aqui, tava vendo minha família, e depois eu lembrei, caraca, passou mais meses e ele não me respondeu. Aí foi que eu mencionei, né, gente, depois ele foi uma indicação de uma pessoa que eu conhecia. E ele postava sempre, assim, todo dia lá nos grupos sobre isso, né, no Facebook. Eu vi assim, tipo, eu quero ele porque ele é o profissional que eu tô procurando, né? Mas eu vi que no fim das contas, talvez a menina que conseguiu através dele era uma menina que já chegou com a informação pronta na mesa e ele ajudou ela só a fazer o relatório que a gente precisa entregar, né? O processo, deu uma ajuda assim com a parte burocrática. E não de fato foi o genealogista, o historiador que encontrou os documentos que ela precisava. E aí eu fui mencionar essa parte assim que eu tinha um canal no YouTube, que antes eu não tinha falado nada, né? Eu sempre que eu vou tentar fazer um serviço, gente, se eu tenho o dinheiro pra pagar, eu vou pagar, vou ver se realmente é bom e aí, se for bom, vem aqui e indico pra vocês, né? E aí ele mudou completamente, né? Eu não vou falar nomes nem nada, mas se você tá fazendo esse processo, tá pesquisando e talvez tenha entrado com algum, em contato em algum, me manda uma mensagem no privado que eu vou te confirmar se é ele ou não, porque não... Acabou até a bateria da câmera e a minha batatinha não chegou ainda. Mas enfim, foi aí quando eu falei, né, do meu canal que ele mudou e decidiu devolver o meu dinheiro, né? Então ele tá devolvendo parcelado, ele pagou a primeira parte, que foi a que eu paguei pra fazer o pré-análise, que eu nem pedi esse dinheiro de volta do pré-análise, apesar dele ter me prometido entregar em 1 mês, ele entregou em 4 meses. Imagina, alguém te promete uma coisa em 1 mês, aí você espera 2, 3, 4, e eu insistindo muito, aí recebi, mas mesmo assim, não era o que eu imaginei que seria, era uma coisa meio que não serviu pra nada, né? Isso já me causou tanta ansiedade, porque eu fiquei pensando, né, se eu tivesse começado a fazer a faculdade que eu passei, eu vou deixar até o e-mail da universidade aí, né? Foi na repescagem que eu consegui passar, inclusive. Eu já estaria agora em boa parte da faculdade concluída, que era de psicologia, né? Mas eu fiquei esperando porque a diferença da mensalidade era tipo assim, 4.500 euros por ano pra estudante internacional e 800 euros por ano se eu tivesse a cidadania portuguesa. Então a diferença era absurda e valeria a pena eu estar fazendo aquele investimento para esperar 1 ano, que foi o prazo que ele me deu, né? E a inscrição para você fazer o vestibular das universidades não são de graça, então eu paguei para fazer a minha inscrição, eu passei e aí como ele me deu ele me dava sempre a certeza, não tá saindo, tá me encontrando, tá me vendo, tá me... Tem outras opções da gente conseguir a cidadania por naturalização, mas claro que dessa forma seria muito mais rápido e fácil. Se vocês se interessarem por esse assunto, principalmente quando eu viajar agora, que vou estar mais falando sobre essa coisa de intercâmbio, cidadania, morar na Europa, eu vou fazer um outro vídeo reunindo algumas opções que vocês têm de conseguir a sua cidadania sem ter nenhum... Se você já fez a sua árvore e viu, Fernanda, não tem nenhum modo que eu possa conseguir. Tem outros modos. Assim, por exemplo, na Espanha, se você morar legalmente 2 anos na Espanha com visto que não seja o visto de estudante, tipo de curso de espanhol ou universidade, que também não conta, você já pode aplicar para sua cidadania espanhola, né? Também tem alguns vistos como investidor, é um pouco caro, mas você também consegue, então você também pode morar em outro país da União Europeia. E agora é partir pro plano B, porque realmente foi uma coisa que eu dediquei bastante tempo, foi muito interessante, inclusive meu primo acho que chegou, gente, a batata agora, que já acabou o vídeo, mas vou lá. Não era batata. A notícia de que eu fiz a nossa árvore genealógica da família correu a família inteira. Aí todo mundo quis. Depois que eu fiz, todo mundo quis. Aí meu primo falou, nossa, que legal. Eu não sabia. O pai dele é irmão da minha avó. Vou dar onde vieram, né? Que a gente não sabia. Faz parte da nossa história, né? Faz parte de quem eu sou também. Ó, gente, o vídeo sobre o exame de DNA tá aqui. Eu, através desse exame, consegui descobrir algumas coisas também, assim, tipo, minha predisposição a certos tipos de doença. Coisas que, assim, fazem parte do meu DNA. Deixa aqui nos comentários como vocês teriam se sentido se isso tivesse acontecido com vocês, porque foi
literalmente um sonho, assim, que ele me deu todas as esperanças do mundo e eu me senti enganada mesmo. Ele me responde de um jeito tentando fazer com que eu me sinta culpada de ter reclamado que ele não me entregou o que eu contratei e deixe pra lá. Fale assim, não precisa me devolver esse dinheiro que trabalhei, feito uma condenada para conseguir e dei na sua mão já tem 2 anos atrás e você não me entregou absolutamente nada. Pode ficar. Eu já sou trouxa demais, assim, às vezes dá vontade de deixa pra lá, pode ficar, mas gente, não dá. Vou esperar a batata chegar porque eu quero mostrar pra vocês. Acho que agora é ele. É ele, vou lá pegar. Mó batatão. Será que isso tudo de batata, gente? Olha isso, tava o preço da batata do Bob. Só que a do Bob's eu não gosto muito dela. Gente, é isso cheio de batata. Foi 14 reais. Ah, tá murcha. Mas é muita batata. Acho que mais tarde vou botar lá no forno, né? Como é que esse molhinho aqui? É molho barbecue. Ah, gente, deixem aqui nos comentários também se vocês têm alguém pra indicar pro pessoal que tá procurando, né? Inclusive, eu me senti genealogista. Eu ajudei uma seguidora, né, que falou comigo lá no Telegram, que ela queria um auxílio pra achar um documento de uma pessoa da família dela. Ela me deu o nome, gente. Eu achei em 5 minutos o documento pra ela. Aí ela conseguiu tirar a dúvida que ela tinha em relação a essa pessoa, né? Um caso que também ela tava tentando a mesma coisa que eu. Eu sei que uma época eu tava tão entusiasmada com isso, né? Que eu tava me sentindo uma profissional, assim. Eu queria descobrir, mas quem era o pai dessa pessoa? Quem era o vô? Aí tem alguns documentos que a gente consegue foto também da pessoa e ver como a pessoa era, né? E aí, ler as certidões antigas que eram escritas à mão, né, do casamento, de tal. Aí na certidão de casamento você consegue normalmente o nome do pai, da mãe e também dos avós daquela pessoa. Aí você já desbloqueia mais um pouco da árvore. E aí jogando no sistema desse site, né, às vezes alguém já fez, que tinha uma ligação com aquela pessoa ali da sua árvore, que quanto mais você sobe, mais aquela pessoa pode ser tio, avô, alguma coisa. Eu não tenho os 2 sobrenomes da minha mãe. Do meu pai, gente, eu não conheço a minha família, mas eu acho que não tem nada. Eu não conheço nem meu avô e minha avó. Os pais do meu pai eu não conheço. Mas os nossos sobrenomes, eles têm origem de Portugal e da Espanha. Mas aqui no Brasil, a família Calheiros começou em Alagoas. Porque a família começa a crescer. Aí bota sobrenome em um e outro, casa com outro. Então é uma loucura, é interessante. Tem que gostar. Se você gosta, mesmo que você não tenha intenção nenhuma de morar na Europa ou de tirar a cidadania nem nada, é legal você fazer a sua árvore. Então é isso, gente. Eu vou agora, olha isso, comer. Se vocês gostaram, não se esqueçam de clicar em gostei. Beijo pra todo mundo e até o próximo vídeo.